Agora, vamos conversar com esse querido que tá com a gente hoje, que tava babando pela torta de limão. Fica tranquilo, tem um pedaço pra você no final. Vou cobrar, hein? Bem-vindo, Tomás Giroto. Você tá bem? Tô bem, tava com saudade. Eu também, bastante. E eu achei tão legal esse tema que a gente vai conversar agora, porque tá aí uma coisa que a gente sempre se compara, né? As mamães humanas, quando a gente defende a cria com unhas e dentes, né? Da forma mais visceral possível, a gente diz que a gente virou uma onça, que a gente, sei lá, a gente sempre se compara a um animal feroz para fazer essa analogia, né? Porque é justamente isso que acontece na natureza. Mãe é mãe em qualquer lugar, né? Exatamente, de formas diferentes, mas mãe é mãe em qualquer lugar. E cada um defende com os recursos que tem. Por isso que a gente vai mostrar aqui na natureza, colocando aqui algumas opções super interessantes de comportamento de mães, né? E desse cuidado parental, que é assim que chama, né? Quando a mãe tá ali cuidando do filhote, zelando pelo desenvolvimento, pela alimentação. Em todas as espécies isso acontece, né, Gustavo? Gustavo, perdão, Tomás, tô com o Gustavo na cabeça ainda. A torta, é o efeito da torta. É o efeito do limão, tá aqui. Mas então, Rê, na verdade não é em todas as espécies. Por exemplo, a tartaruga marinha, né? Ela só chega lá na praia, cava o buraco e nunca nem vai conhecer seus filhotes. É mesmo? Pois é. Ela não cuida nem um pouquinho, eles nascem e já vão se virar. Já nascem prontos para se virar sozinhos. Interessante. Mas outros animais, por exemplo, algumas serpentes têm cuidado parental, outras não, né? Mas nos mamíferos, nas aves, aí com certeza eu acredito que todos assim têm algum tipo de cuidado parental, minimamente, mesmo que seja só para construir um ninho ali e tal, né? Os mamíferos que precisam amamentar, com toda certeza com toda certeza. Podemos dizer que todos, né? Olha, foi bem lembrado da tartaruga, eu não lembrava, ela bota o ovo e vai embora. Ela é uma mãe desnaturada. Se vira. Ela bota um montão que é para garantir, né? Exato, e aí só sobra um no final das contas. Vamos começar a colocar os animais então pra gente conhecer um pouco mais? Primeiro, crocodilo. Pois é. Ai, a gente consegue imaginar uma mamãe crocodilo tentando ser delicada? E ela consegue, né? Ela consegue, por incrível que pareça, né? Um animal rústico, um animal aí dos mais perigosos, com uma das mordidas mais fortes do planeta. Sim. Tem toda a delicadeza, tanto na hora de fazer o ninho, quanto depois para transportar os filhotes, né, na boca. Olha só que coisa louca. E é às uma vezes cena até... linda de ver, né? Sim, é a muito boca legal. Dela, aquela boca imensa e cheia de dentes, cheia de filhotinhos. E muitas vezes ela leva eles pra água, né? Exato, leva, monitora ali no banho, né? Porque quando eles são pequenininhos, muitos animais querem transformá-los em refeição. Então ela tem bastante cuidado com isso aí. Você imagina um bicho daquele tamanho, tomando conta de uma lagartixinha desse, de algumas, eles são bonitinhos, né? É muito e ela legal. consegue ajudar eles? Ela precisa ajudar eles a sair da terra ou a sair do ovo? Ela precisa fazer isso? Se ela precisar, em algum caso, ela ajuda sim a quebrar a casca do ovo, com toda a delicadeza possível. Ai, que demais. Com aquela bocona gigante, ela consegue tirar a casquinha do ovo. Exato. Olha, que demais. Ai, mas bebês são bonitinhos, né? Em todas as suas formas, gente. Você pode achar que o crocodilo é feio, que ele tem mal encarado quando cresce, mas o bebê é bonitinho demais. Eu adoro os bebês de répteis. Adoro. Mas os de mamífero, alguns eles não nascem tão bonitinhos, não. A gente vai ver mais pra frente aí. É verdade, a gente vai mostrar um exemplo daqui a pouco. Olha como parece que ela tá comendo o filhinho dela. Não é interessante essa cena? Muito, parece, né? Mas ela não tá. Olha só a delicadeza que ela tem, né? Pra acomodá-los dentro da boca e levá-los aí pro seu primeiro nado. E eu tô pra dizer uma coisa, é um dos lugares mais seguros do mundo, estar dentro da boca de um crocodilo desse jeito. Nesse contexto, sim. Nesse contexto. Com certeza. E é onde os filhotes precisam estar, né? Que eu imagino eles que são muito frágeis, né? Ele nasce, o bebê crocodilo, ele já tem condições de se alimentar sozinho ou ela precisa caçar pra ele? Sim, ele tem condições e aí ele vai comer presas do tamanho dele. Ele já nasce sabendo fazer uma coisa, morder. Se o bebê crocodilo colocar a cabeça pra fora da casca, você colocar o dedo lá, ele vai morder. Tá no instinto Porque o instinto dele. dele é de comer. Exato, né? Só que aí ele vai comer insetos, pequenos peixes e tal. Mas quando ele tá desse tamanho, ele é uma presa muito fácil. Até mesmo para outros crocodilos, para peixes, para crustáceos, caranguejos, por exemplo, né? E é só a mãe que cuida, o pai não? Não, só a mãe que cuida. Só a mãe. Nesse caso, E ela costuma botar esses ovos perto, na beira de rio, em locais próximos de riachos e água, que é onde eles precisam ir depois? Sim, dependendo da espécie de crocodilo, sim, né? Sempre na beira. Ai, cadê a imagem legal, gente? Demais, olha isso, ela retirando. Você estava falando sobre alguns bebês que não nascem tão fofos, né? E eu acho que esse é um exemplo clássico, né? O panda, gente. Pois é. O panda é um pecado quando nasce pelado, não enxerga nada, não ouve nada. Parece um feijãozinho rosa, né? E depende 100% da mãe nesse comecinho, né? Com certeza.
acho que até uns 4 meses mais ou menos ele vai depender bastante aí da mãe. 4 meses? É, porque ele, é como você falou, né? Ele nasce ali desprovido ali, até dos sentidos, de pelo. Então, só para essa questão assim do pelo mesmo, para ele se aquecer nos primeiros dias de vida, com certeza é um cuidado exclusivo da mãe. Tanto é que ela fica ali bastante tempo, né? E com isso ela para de se alimentar, ela se desnutre e desidrata, né? Ela pode passar um mês assim, cuidando do bichinho na toca, dando leite, né? Então é um gasto energético muito grande aí, um E ela amamenta até quantas vezes por dia? Várias? São várias vezes, né? E aí ele vai aumentando de peso bem rápido nesse comecinho da vida. Mas eu tô vendo que essa mãe tá com 3 bebês. Esses aí já cresceram um pouquinho mais. Mas olha só, são 3 bebês dela, será? Provavelmente, pode até ser no caso, porque esse animal aí parece que ele tá sob cuidados humanos, né? Então ele tem essa condição, ele vai ser supervisionado aí pela equipe, para que ela consiga também prover essa nutrição, porque geralmente se nasce mais de um, ela acaba priorizando um e o outro morre, porque como eu disse, é um gasto energético muito grande. Na natureza, né? Ela não dá conta de 2? Muitas vezes não. Então, nesse caso aí dessa imagem que a gente está vendo, provavelmente deve ser em alguma instituição zoológica aí que vai prover aí a nutrição dessa mãe para que ela tenha condição aí de estar cuidando de mais de um filhote. Gente, mas olha, pode nascer feinho, mas em pouquíssimo tempo eles já estão num nível de fofura que dá vontade de apertar a televisão. Ai, que dozinha, gente, como ele nasce, que dó! Parece que continua a gestação fora do corpo, porque parece um embrião. Pois é uma gestação assim, a gente diz que é uma gestação longa, acho que uns 5 meses mais ou menos, mas ele nasce ainda bem, né, despreparado. Sim. Bem dependente. E costumam dizer que os filhotes humanos que nascem, né, com dependência quase que 100%, ou 100%, né, dos pais, que sozinhos não sobreviveriam, mas os pandas estão ali com a gente, então. É um pouco diferente. Porque tem neném que já nasce andando, tipo, nasceu, caiu, pá, bebê girafa, né? Cai, toma aquele tombo lá das alturas, já levanta e sai andando. Pois é. Agora, nesse caso, ele depende muito, né, do cuidado da mãe. Um que é legal de lembrar é o porquinho da Índia, que ele já nasce também com o dentinho, pronto pra roer e tal. Enquanto isso, o rato, que é um roedor também, nasce também peladinho, totalmente independente. Que também é um roedor e tão diferente, né? Pois é. Aí cada espécie vai ter a sua estratégia aí, que foi desenvolvida pra criar. De fofura tão intenso que eu tô até com dó de chamar outra imagem, porque dá vontade de ficar olhando. Olha que delícia pegar um panda no colo. É hipnotizante mesmo, Rô. Olha que delícia essa patona. Imagina a força que tem esse animal, né? Pois é. Para um panda pegar um panda no colo, ok, mas para um ser humano... Tem os casos aí, se você procurar na internet, de gente, né, que não resistiu a essa fofura tentou ir lá abraçar. Passou aí dos limites. Se deu mal. Nesses locais que o pessoal mantém os pandas e se deu mal. Não pode, né? Vamos falar dos elefantes? Vamos lá. Tá aí um bebezão, hein? Pois é. Bebê, nesse caso, é proporcional, né? Esse já nasce grandão. Esse já nasce grandão, já nasce andando, né? Mas também bem frágil se comparado a um elefante adulto. Ah, é? É. Quais são as grandes particularidades? Normalmente nasce um só. Normalmente nasce um só, é uma gestação de 22 meses, olha só, quase 2 anos. Por isso que a gente fala, né, gestação de elefante, que demora a vida inteira. 2 anos quase. Quase, é. Uau. E nasce com 100 quilos. Já nasce desse tamanho. É. Mas aí ele vai chegar até... ele vai toneladas, né? Vai toneladas, vai acho que 7 toneladas, se eu não me engano, se for bem um macho mais, né? adulto, bem então aumenta grande. umas 7, 8 vezes o tamanho. Não, muito mais. Acho que nasce com 2% do peso que ele pode atingir, né? Vai crescer bastante ainda. Uau! Agora, nesse caso, então, temos um cuidado mais intensivo não só da mãe, mas eu acredito que vendo, né, o comportamento dos elefantes, como são animais que vivem em grupos, né? Tem um cuidado de outras mães também podem assumir esse papel ali dentro da manada? Sim, a gente fala o cuidado da manada, até porque as manadas de elefantes, elas são formadas principalmente por fêmeas, né? E machos jovens. Os machos adultos, eles acabam se tornando animais solitários. Então, com certeza, tem um trabalho em conjunto ali da manada para proteger esses animais, que ficam bem agressivos, viu? Quando estão com filhote. E eles têm um cuidado de gerações, assim, muitas vezes? Eles têm essa ligação, eles podem saber que são descendentes deles, por exemplo, a avó ajudar a cuidar desse bebê? Sim, parece que existe ali uma relação até de respeito, né, daquela velha matriarca que acaba sendo a fêmea dominante, né, a que guia a manada. E mesmo se ela perder esse posto, os outros animais ainda continuam a reconhecendo. Os elefantes, eles têm uma inteligência muito complexa, né? Tem vários casos que a gente vê, por exemplo, quando
morre um filhote, morre um outro elefante, e você vê que os animais eles sentem aquela perda, né? Tentam reanimar o outro animal. Eles têm uma capacidade de entender que está perdendo um ser ali daquela manada. Exatamente. E o macho, onde é que ele entra? Só na hora de fazer ou ele ajuda a cuidar depois? Não, nesse caso ele não ajuda a cuidar depois, né? E também, como eu disse, ele acaba também não tendo esse papel de proteção na manada, porque ele se torna um animal solitário, né? Um macho adulto, reprodutor mesmo. Existem outros machos na manada, mas não são aquilo que a gente chama de macho dominante, né? Não vai ser aquele que vai ser o pai, que vai se reproduzir. São os mais jovens ainda, aqueles que ainda não estão preparados para encarar essa vida de elefante macho sozinhos. Ai, que demais, né, gente? Eles são tão bonitinhos. Demais também, elefante. Demais. Elefantinho é uma coisinha, né? Olha. E é muito bonitinho quando eles estão andando juntos, né, se ajudando, né? A gente vira e mexe, cai um vídeo de um elefante, sei lá, com um obstáculo maior que ele, um pequenininho que não consegue subir um degrau, alguma coisa, e vai lá um outro, ajuda, empurra. Pra tomar banho, eles têm uma cooperação entre eles, né? Muito interessante, né? Que lindo. É legal que o filhote ele demora vários meses pra aprender a usar a tromba. Ah, é? Fica uma coisa ali boba no começo? Ele vai, né? É igual, sei lá, você vai jogar bola e quer aprender a chutar com a outra perna. No começo vai ser bem... Ou escovar o dente com a outra mão. Inclusive, isso é um bom exercício mental de se fazer. É verdade. Você vai ver que, né, no começo é bem mais difícil. Pois é. Depois a gente acostuma. Parabéns às mamães elefantes, estão dedicadas. Gostoso demais. Vamos ver as gambás? Ah, eu adoro. Vamos lá. O que a gente tem de tão interessante sobre... Ai, gente, que bonitinhos. Esse é o saruê? É o saruê. É o saruê. É que a gente está acostumado a pensar no gambá como o Pepe Le Pew, né? Aquele personagem. Aquele preto e branco, mas aquele é um outro animal. Esse é o nosso gambá. Esse é não só nosso, né? Mas é o famoso gambá, e esse não é aquele que solta o cheiro. Ele tem um cheirinho característico, mas não é... Não, mas não é aquele da glândula, não. Aquele lá que é o Pepe Le Pew é o cangambá, é um outro animal. Mas esse daí também ele tem mas ele tem um cheirinho. Tem bem forte. Que ele tenta, que ele solta inclusive quando ele quer fingir que ele tá morto, né? Porque ele faz esse papel, né? Isso. Faz a famosa fingir, né? Brincar de morto. Brincar de morto pra escapar da presa, vezes, né? sim. De ser uma presa, né? Agora, gente, olha a quantidade de bebês ao mesmo tempo em cima dela. Eles são marsupiais, né? São, né? Eles não são roedores. Não, muita gente, inclusive, mata esses animais achando que eles são ratos, mas eles ajudam a controlar os ratos, as pragas urbanas. Então, se você vê um bicho desses, ele não vai te procurar para te fazer algum mal. Ele tá só de passagem ali na sua casa, afinal de contas a gente construiu nossas cidades no ambiente onde ele vive, né? E como você disse, é um marsupial, ou seja, um animal ali que tem a bolsa, a famosa bolsa, um parente do canguru aí, um animal bem rústico. E eles ficam lá dentro, gostosinhos e quentinhos. Então eles nascem peladinhos também? Nasce bem feijãozinho assim também, né? E aí eles já se situam ali nos mamilos. E o engraçado é que a ninhada dos gambás, ela vai mais ou menos de 8 a 12 filhotes. Mas ela tem 13 mamilos, ou seja, tem tipo um de reserva. Olha que beleza! Que bom, isso é inteligência do organismo dela, né? Né? Uma adaptação evolutiva, exatamente, né? Como se fosse uma forma de inteligência aí que o organismo desses animais desenvolveu aí para dar conta de uma ninhada tão extensa. É uma ninhada enorme, todos eles mamam, né? Quanto tempo eles ficam com a mãe? Ah, com a mãe? Bom, eles ficam bastante tempo. Você pode ver aí que esses aí, eles são bem grandinhos já, grandinhos, né? Até eles aprenderem a caçar sozinhos. Gente, tem uma unha no olho dela, presta atenção. Aqui... As mães sofrem, né? As mães sofrem, elas aguentam tudo. Eles já estão aí numa fase ali, que eles não estão nem conseguindo se segurar mais, olha só. Pois é, tá todo mundo meio caindo. Já tá na hora de... Olha aquela unha, tá me incomodando. Tira o pé daí, menino, pelo amor de Deus. Coitada da mãe. Não tá conseguindo nem enxergar. O pessoal tá perguntando aqui qual a diferença entre saruê e timbu, ou é só uma diferença de nome e o bichinho é o mesmo? Diferença regional de nome. No Nordeste esse animal é muito conhecido como timbu também. Tá, então gambá, timbu, saruê são nomes pro mesmo animal. São sinônimos, exato. Que é esse bonitinho aí. E aí ocorre em toda a América Latina. Mas tem gente que eu não acho gosta. ele fofo, num nível. E é legal a gente falar sobre ele, porque a gente precisa desmistificar isso. Com certeza, porque realmente existe uma maldade em cima desse animal. Ele é um animal silvestre. É importante lembrar que é crime matar ou fazer qualquer tipo de maldade com esse tipo de animal. Pois é, ou mesmo você incitar o seu cachorro, por exemplo, a matar um bicho desses. Exatamente. Inclusive, aí pode ser ruim para o cachorro, né?
Esses animais, eles podem ser vetores da raiva. Sim. Então é aquilo, se apareceu, deixa ele ali no canto dele. E eles são agressivos, eles podem morder seu cachorro também. Claro, claro. Né? Aliás, ainda mais quando tá com o filhotinho na bolsa, né? Que a gente não sabe na hora. Você vai ver um comportamento desse bicho de abrir a boca, emitir sons assim. Já tive que resgatar um que tinha caído uma bromélia ali perto do parque, né? Foi bem difícil, justamente. Eu tenho várias histórias com esses animais também, várias. Ai, meu Deus, algumas não muito fáceis de contar, porque realmente os cachorros não são amigos deles, né? Mas a gente vai, né, fazendo a gente tem que ser, a respeitar. A gente tem que ser amigo deles. Exatamente. Se o cachorro pegou, paciência, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte cuidando desses animais, como você disse, são animais silvestres que têm o seu papel. São fofos, eu adoro. Vamos falar das mamães gorilas? Vamos lá. Tá aí uma mãe que eu imagino que também deve defender direitinho, né, a prole? Pois é. E aí, nesse caso, tem, né, o famoso costas prateadas, que é o macho dominante, muito maior que todo o bando. Esse sim vai fazer a defesa aí dos filhotes, até porque, né, é ele de macho, então todos os filhotes do bando geralmente são do mesmo pai. Ai, gente, é muita gente fazendo isso, né? Ai, é muito lindo. Olha a posição que ele tá, né, no colo da mãe mamando. Ó. Muito semelhante, né? É muito legal. Eu amo ver isso. O DNA não mente que a gente tem uma proximidade com esses animais. Ai, que coisa linda, gente. Que espetáculo. Nasce um só normalmente? Normalmente eu acredito que um só. E quanto tempo ele depende dessa mãe? Eu acho que pode nascer também 2, ou às vezes gêmeos, né? Mas normalmente é de 1 a 2, eu acredito. É, também com uma tetinha reserva aí, ó. É, então. A gente também, né? É, exato, exatamente. Então, esses animais, eles vão ficar aí dependentes desse cuidado materno de uns 3, 4 anos, mais ou menos, né? E é isso, ó, eles vão grudados aí na mãe, né? Por um bom tempo, até porque, como você disse, é uma proteção aí muito eficaz. Ai, que coisa mais linda, gente. Esse ainda tá bem pequenininho, esse daí. Muito, Eles muito ainda tutuquinho. maiores, eles ainda continuam se locomovendo assim, em cima das mamães e tal. Isso é bem comum em primatas. E ele é muito apegado à mãe? Com certeza. É? Né? Ai, que demais. E como é que a mamãe escolhe o parceiro dela? Então, na verdade é aquilo, é um macho dominante por grupo, e aí a partir do momento que esse macho desbanca, digamos assim, o anterior, ele sofre inclusive mutações hormonais, tanto é que por isso que a gente chama costas prateadas. De fato, ele passa a ter uma pelagem prateada nas costas, e geralmente é o animal, no caso dos gorilas, aquele que pode prover a melhor segurança para o grupo. Então é um animal sempre mais forte, maior. E apesar de ser bem agressivo quando precisa, também ele pode ser muito delicado, inclusive na hora de estar ajudando. Ajudando não, né? Mas convivendo com os filhotes. Tem muitos vídeos dos filhotes pulando no pai e tal. Você fica impressionado, né? Um bicho daquele tamanho com sendo delicado com o bebezinho, que bonitinho, gente. Mas o cuidado dele termina aí, né? Nessa coisa da segurança do grupo. Ou ele também ajuda a procurar comida, ensinar, porque eu imagino que eles ensinam muito, as mães principalmente, de como ele vai se virar e sobreviver. O pai também entra nesse ensinamento ou não? Não, menos nesse caso, né? O papel do pai, às vezes numa brincadeira tal também. Mas o filhote sempre ele vai estar mais ligado à mãe, nessa questão de entender como o mundo funciona, buscar comida, etc. É o papel desse ensino, mas fica restrito à mãe. E é lindo ver, como você falou do DNA, que não nega, né, a similaridade em tantas coisas que a gente está vendo nessas imagens que estão fofas demais, não dá vontade de parar de ver. O tempo de gestação também é igual, né? É bem parecido. 9 meses? Menor, é um pouco menor, se eu não me engano. Eu acho que vai de 7 a 8 meses, mas é bem semelhante, bem próximo. Agora vamos falar daquela analogia máxima que a gente faz, né? A mamãe vira uma leoa para proteger os seus filhotes. Vamos dar uma olhada nas rainhas aí, né? Como se o rei é o leão. Exato. Ah, a leoa é a rainha. Ah, não temos a leoa? Ah, tudo bem, que pena, não temos as imagens. Vamos pular então a leoa, a gente pode falar um pouquinho também en passant, mas vamos mostrar a ursa polar. Porque tá aí uma que vive em condições bem difíceis, extremas, né? Pois extremas, exatamente. E são lindas demais. Quantos bebês vêm? Podem vir 2 até 3 bebês. Normalmente, geralmente são 2, se eu não me engano. 2? É. E eles nascem... Ai, meu Deus do também céu! É muito fofo, né? Nossa Senhora! Assim é fofo. Assim, né? Distante, olhando assim, né? De repente até por um binóculo, né? Veria. Pois é. Mas tem que ter uma distância de segurança, né, Tomás? Por favor. É. E os bebês nascem mais ou menos com que tamanho? Eles também nascem peladinhos? Como é que é? Bem dependentes, assim, do cuidado materno. Inclusive, né, pra tomar conta dessa questão climática, a ursa polar acaba fazendo, não diria um iglu, mas uma toca, porque aí lá embaixo
a temperatura ela consegue se manter mais estável do que... Porque não tem vento, né? Não tem vento e aí o próprio calor dela vai prover aí essa... Porque que pecado, né, gente? Nascer com pouco pelo no meio da neve. Exatamente, um animal que precisa né? tanto. Só que não é só o pelo que garante essa proteção, eles vão ganhando gordura também, né? Sim, o leite, né, provém aí um suprimento de gordura e a mãe também tem que ter um suprimento de gordura porque ela pode ficar aí meses até poder sair dessa toca. Se eu não me engano, existe relato de mais de 8 meses que o bicho ficou sem se alimentar. 8 meses sem comer nada? 8 meses, será? Bom, pra não sei, conta, mas é o que tá aqui. É isso, né? É? 8 meses, exatamente. Imagina só você ficar 8 meses ali sem... Ela deve sair bem magrinha, né? Então, e aí sai também esfomeada, né? Desesperada por comida. Já não é fácil achar comida lá. Então imagina nessas condições. Mas aí ela sai e nesses 8 meses ela continua cuidando dele fora, cuidando dos filhotes fora da toca. Sim. Esse cuidado continua. Isso é o tempo do filhote, né, poder sair da toca. Claro que não sempre dura 8 meses, mas esse é tipo um registro máximo que se tem aí, pra ter uma noção de, né? O nível de dedicação dessa nível de mãe. dedicação, nível do sacrifício que ela faz aí pela sua cria. E o pai numa dessa? Tá tirando onda? Não, o pai do urso polar, na verdade, os ursos polares eles são muito solitários. Então eles se encontram para se reproduzir, mas muitas vezes ela tem que defender os filhotes do pai ou de outros machos, porque é aquilo, né? Lá no Ártico é cada um por si, então o pai pode muito bem... Um macho pode achar que um filhote é concorrência para ele? Não, pode achar que é comida. Comida mesmo? Exatamente. Meu Deus! Então a mãe, coitada, tem que ser, além de estar cuidando ali, ainda precisa dar um chega pra lá. Pois é, e aí os machos são maiores, né? Sim. Então a mamãe urso polar é uma verdadeira guerreira da natureza aí, cara. Por isso que tem que ficar escondida mesmo, achar uns bons esconderijos aí. Ai, ela tá mordendo a orelha da mãe. Ai, que gostoso. Gente, são imagens encantadoras, né? O nível de fofura transcende, né? Que coisa mais gostosa. Agora, imagina o quanto não precisa de alimento, né? O quanto essa mãe não precisa caçar depois que deixa de mamar, né? E não só para ensinar, mas para também prover a alimentação desses animais, para que eles consigam engordar e dar conta desse frio. Imagino que deve ser um trabalho incansável também, né, Tomás? Pois é, e também porque eles não caçam, né? Então ela precisa pegar ali umas focas, digamos assim, para todo mundo comer junto e para engordar esse pessoal aí, para também se proteger do frio. Ai, gente, é lindo demais, né? É lindo demais. E é bacana essa cor que eles têm também, pra justamente ter uma camuflagem, né? Porque é tudo muito branquinho. Pois é, mas você sabia que a pele do urso polar é escura? Ah, é? A pelagem é clara, justamente por essa questão de camuflagem, mas a pele em si dele é escura. Tá, que legal. A Rô tá dizendo que tem uma imagem surpresa pra gente aqui. Me conta, Rô. Opa! É um orangotango brincando com bebês de tigre. Olha, quase é um tigre aqui. Isso aí não é uma imagem da natureza, viu, gente? Não, isso aqui é cativeiro, né? Provavelmente um santuário, né, Tomás? A gente chama de alguma instituição sobre cuidados humanos, onde muitas vezes esse contato ele acontece por ser fofo, mas muitas vezes também ele pode acontecer no sentido de o instinto materno desse orangotango, dessa orangotanga aí, tá aflorado, ajudando, né? E tá ajudando aí o desenvolvimento dos tigrinhos. A gente não sabe o que aconteceu com a mãe deles. Ai, meu Deus. Mas isso é uma coisa que também não vai durar muito tempo, né? Porque a partir do momento que esses tigres crescerem, por mais que eles sejam condicionados, não é legal manter um tigre adulto junto com um orangotango ainda mais adulto. 3, né, nesse caso aí. Então. A Rô tá me dizendo que a história desse vídeo é que a mamãe dos tigres morreu. Ah, tá. E a orangotanga vivia próximo daí e meio que assumiu esse cuidado, né? Sim, olha que coisa mais gostosa. E existem casos disso em outras espécies também. Sim. Mas é sempre o E ela ideal, defende claro, tudo, ela vai ter um instinto materno como se fossem filhos dela, né? Só que aí depois os bichos vão crescer e... Dando mamar. Ai, meu Deus, que coisa mais gostosa do mundo isso. É fofo demais. Cada um brinca com um gatinho o tamanho que dá, né? Pois é. O nosso gatinho é um pouquinho menor, o dessa mamãe pode ser um pouquinho maior, né? Exato. Olha que coisa mais linda. Ah, Tomás, obrigada, meu querido. Obrigada mesmo pela sua presença aqui, foi muito legal esse bate-papo. Espero que você volte logo, não demore tanto, porque a gente fica com saudade, tá bom? Tô à disposição. Adorei. Ó, pra você fazer contato com o Tomás Giroto, que é biólogo, você vai lá, começa a seguir no Instagram, no @bichopaulistano. @bichopaulistano. Tem canal no YouTube também, né? Também, muito conteúdo animal pra todo mundo. Que é muito legal. Obrigada.
Um feliz Dia das Mães para você também. Obrigado. Obrigada, para todas as mamães aqui do programa e que estão na audiência também. E é graças a vocês que eu deixei minha mãe bem orgulhosa e hoje ela está assistindo. Ai, que coisa linda essa homenagem. Obrigada por compartilhar. Programa bem especial para mim hoje. Obrigada pela presença, viu? Poxa, que lindo isso. Obrigada, Tomás.